Esse disco aqui, ó, é um dos últimos sopros de criatividade dessa grande banda inglesa. E aí, beleza? Olha só. É quase desnecessário dizer o nome desses dois caras, mas ainda assim é um prazer falar o nome deles. Mick Jagger e Keith Richards, de uma das maiores bandas de rock and roll do mundo em todos os tempos. A minha história com esse disco especificamente começa da seguinte maneira. Eu já tinha um disco comprado, ganhado aliás, do Simon & Garfunkel, dupla americana de folk, de country, a mistura assim de músicas, de estilos musicais. Eu quis comprar meu primeiro disco. Fui ao trabalho da minha mãe e falei: mãe, me dá o nome de uma banda legal para eu comprar meu primeiro LP. Tinha uma loja de discos em frente ao trabalho dela. Ela falou o nome de uma banda. Na hora eu fiquei pensando assim: se a minha mãe falou o nome dessa banda, não deve ser boa. Porque geralmente as coisas que os pais gostam, nem sempre a gente gosta. Ainda mais na minha pré-adolescência, eu queria ouvir coisa diferente, aquela coisa que a gente bate de frente com os pais, nos gostos musicais, gostos de filmes e tudo mais. Eu falei: então beleza, agora fala uma banda que você não gosta. Ela falou: Rolling Stones. Eu falei: putz, se minha mãe não gosta dessa banda, deve ser boa pra caramba. E foi o que eu fiz, atravessei a rua e comprei esse disco aqui. Eu perguntei pro cara, dono da loja, se tinha Rolling Stones, ele falou assim: tem, o último disco deles é esse, de 1981. Aí levei pra casa, escutei essas 11 faixas, do começo ao fim, várias vezes, até quase furar o disco. Anos depois eu voltei a escutá-lo e nunca mais parei. Teve um período na minha vida que eu comecei a escutar só heavy metal e parei de escutar Rolling Stones, Simon & Garfunkel e outras coisas mais leves do pop inglês e do rock inglês. Depois eu voltei, redescobri esse disco no meio dos meus outros discos e voltei a escutá-lo. Comprei CD, comprei fita cassete e é para sempre, um dos melhores que eu tenho para ouvir e não enjoo. Aqui tem sucessos maravilhosos como Start Me Up, Hang Fire, Slave, Black Limousine e outras que estão entre as minhas preferidas como Neighbors e Waiting on a Friend. O Rolling Stones é uma banda que começou, como a maioria das pessoas sabe, na década de 60, meados da década de 60, lançou alguns discos influenciados por blues americanos, influenciado muito por aqueles primeiros músicos do rock and roll, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, e depois eles seguiram caminhos diferentes. Muita gente diz que os músicos dos Rolling Stones não são tão bons, tecnicamente falando, mas isso é uma inverdade, porque eles misturam tudo. A cada disco deles tem um reggae, tem um blues, tem um country, tem um dance, tem uma disco music. É uma mistura muito louca que os caras fazem, e mesmo porque eles nunca pararam de lançar discos. Claro que nessa formação especificamente, que é no Tattoo You, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Bill Wyman e Charlie Watts. Dessa formação estão apenas, hoje em dia ainda, 4. Aqui tinha 5, né? Só saiu o baixista Bill Wyman. É que o Ron Wood é o terceiro guitarrista. O primeiro foi o Brian Jones, o segundo foi o Mick Taylor e o terceiro o Ron Wood. Inclusive tem uma música do Ron Wood aqui junto com o Mick Jagger e Keith Richards. Porque geralmente as composições dos Stones é Jagger e Richards. O Ron Wood às vezes consegue inserir alguma coisa dele. Depois desse disco, eu considero talvez que eles deram uma caída nos 2 discos seguintes e talvez tenham se recuperado no Steel Wheels e no Voodoo Lounge. Porém, muitos críticos dizem que esse aqui é o último sopro de criatividade, o último sopro de autenticidade e qualidade. Eu discordo um pouco nesse sentido. É claro que eu indico esse LP ou CD para você escutar, mas eu indico também o Steel Wheels e o Voodoo Lounge. O Rolling Stones para sempre será uma das maiores bandas de rock and roll do mundo. Eu acho que eles rivalizam talvez com Led Zeppelin, com Queen, mas o Rolling Stones é maior até pela longevidade. E é uma banda sensacional. Eu sou muito fã, principalmente do Mick Jagger e do Keith Richards. Fã de verdade, de ver, de me emocionar, ver vídeos, me emocionar. Sendo que eu nunca fui a um show deles. Eu fui muitos shows de rock and roll e do Rolling Stones, infelizmente, eu nunca fui. Quem sabe ainda dá tempo. Bom, é isso. Para quem nunca escutou, Rolling Stones, Tattoo You. Não apenas esse, mas também outros. Escute Rolling Stones. E olha só, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo,
acione o sininho e não se esqueça de comentar. Agora vai correndo ouvir esse LP.